Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os desdobramentos que estão tendo na guerra do Irã, que está bem interessante, tem muita coisa interessante aí, inclusive para a gente aprender em termos culturais, né? E a gente vai começar aqui com uma frase de um comandante brasileiro falando sobre a negociação aí com o pessoal do Irã, que é muito curioso, e o que ele está falando é uma realidade que está faltando um pedacinho da realidade para complementar a verdade completa, certo? Porque se você contar só um pedacinho da realidade, você não mostra o cenário inteiro. Então eu vou deixar ele falar o pedacinho que é uma coisa interessante e eu vou complementar e com isso a gente consegue ver os desdobramentos que estão acontecendo nesse momento aqui, certo? Beleza, mas vamos por partes aqui, olha só o comecinho aqui, ó. Vamos lá. Eles não vão ceder. Vocês não sabem o que é negociar com persa. Pronto. Só esse pedacinho aí. Os persas, eles não negociam, tá? Como ele está dizendo aí, negociar com persa não é uma coisa trivial. Por quê? Porque isso é uma coisa muito antiga, né? Uma civilização muito antiga. Que nem o Egito, né? Só que diferente do Egito, que foi totalmente destruído, não sobrou mais nada para contar da história, a não ser pirâmides, né? Os persas ainda estão aí, certo? Tem um orgulho e tudo mais. E eles não são bons de negociação. Ao contrário dos árabes, certo? Que são bons de negociação. E tem muita coisa interessante que está acontecendo com os árabes. Inclusive, eu vou fazer um vídeo na semana que vem, provavelmente, explicando um pouco de coisas que já não são muito novidades, mas são interessantes pra caramba. E, ao contrário dos árabes que negociam, os persas não negociam. Ok, isso é uma verdade. Só que tem uma coisa: os Estados Unidos, ele negocia, certo? Isso é legal, isso é bom, as pessoas têm tempo. O próprio Maduro o pessoal ficou avisando ele lá mais meses para negociar. Não quis negociar e acabou do jeito que acabou. Beleza. Agora, tem uma coisa que ele não comenta. Os americanos, eles não blefam, certo? Quando o Donald Trump falou, olha, que eles iam atingir naquela noite XPTO pontes no Irã inteiro, certo? Eles iam atingir pontes no Irã inteiro. Os militares do Irã, para evitar que concreto fosse destruído, fez o quê? Mandou as mulheres e crianças para cima das pontes. Os Estados Unidos resolveu não atacar. Aí o pessoal da mídia brasileira falou assim: não, porque o pessoal tava blefando. Não, eles não estavam blefando. Simplesmente os caras colocaram mulheres e crianças em cima da ponte, certo? Então, tipo assim, não tem o que você fazer. Você vai fazer o quê? Vai explodir todo mundo? Não faz sentido, né? Talvez faça sentido para a cabeça de quem não sabe negociar. Esquerdista não sabe negociar, certo? Esses do governo, certo? Comunista não sabe negociar. Persa não sabe negociar. Só que não saber negociar não é um sinal de inteligência. Não é. O faraó do Egito também não sabia negociar. Tomou no popozão, certo? Agora, o que acontece? Ao contrário dos Estados Unidos, os persas, que não negociam, ao contrário dos Estados Unidos, eles blefam o tempo todo, certo? Isso é uma característica de quem é fraco. Quem tem poucas cartas no jogo de pôquer vai ter que blefar muito. O persa tem que blefar muito. E a gente vai ver isso agora em vários vídeos, o que está acontecendo agora, nessa semana, certo? Por quê? Ao contrário do que a mídia brasileira está falando, de que os Estados Unidos fechou o Estreito de Hormuz, o Estados Unidos não fechou, ele abriu o Estreito de Hormuz e fechou os portos iranianos. O Estreito de Hormuz está fechado para o Irã. O Irã falou o seguinte: nós vamos controlar o Estreito de Hormuz e vamos fechar ele para o mundo. Os Estados Unidos abriu o Estreito de Hormuz e falou assim: o mundo inteiro pode usar, menos vocês. Ou seja, por quê? Porque agora o tal dos persas, como ele está dizendo aí, que na verdade o Irã não é só persa, é multicultural, tem muitas civilizações ali pequenas, né? Grupos, tribos e tudo mais. O Irã não tem mais marinha. Não tem, acabou a marinha iraniana, certo? A marinha iraniana era o dobro do tamanho da marinha inglesa, certo? Em algumas semanas, cadê a marinha iraniana mesmo? Sobrou algum barco lá? Sobrou umas lanchas, as lanchas de pesca. Sobrou. E eles falam o seguinte: não, a gente está usando essas lanchas porque elas são mais rápidas e elas são mais eficientes e tudo mais. Não, eles estão usando porque é o que sobrou, certo? Ninguém está afim de usar míssil de 5 milhões de dólares para destruir uma lancha de 50 mil dólares. Não faz sentido, certo? Mas, até porque tem muitas lanchas, não faz sentido. Mas aqueles navios que tinham lá enormes de guerra e tudo mais, isso aí não existe mais, tá? Então os persas agora não têm mais navios. Não tem marinha. E com isso agora os Estados Unidos começou
a fechar os portos iranianos, não vende mais nada para o mundo, ou seja, não entra dinheiro para pagar os milicos, certo? E, ao mesmo tempo, não consegue receber várias coisas, anunciar ajuda humanitária, que vai ser supervisionada para ver se tem alguma coisa chegando lá que seja de guerra no meio do negócio. Então, vamos ver até onde os caras vão conseguir fazer funcionar um país montanhoso pra caramba, com uma infraestrutura que é uma merda, sem os portos. Vamos ver, né? Porque até agora, os militares aí, os comentaristas militares brasileiros, estão falando o seguinte: é difícil ganhar do Irã porque a região é montanhosa. Beleza, porque a região é montanhosa também, por outro lado, a logística para transportar alimentos e tudo mais no Irã é terrível. Precisa do mar. E agora o mar, eles não têm acesso ao mar. Né? Mas vamos lá, vamos ouvir aqui um pouco do que está acontecendo essa semana. Então, basicamente, os Estados Unidos foi lá, fechou os portos iranianos. O Irã falou que naquele trechinho do Estreito de Hormuz, que tem menos de 40 quilômetros, ele tinha espalhado 2.000 minas marinhas, certo? Que custavam só 10 ou 15 mil dólares cada uma. 2.000. E eles falaram o seguinte: se passar um navio americano lá, nossa, vai afundar o navio. Beleza. O que aconteceu foi o seguinte: imagina, se você tem 30 e poucos quilômetros, vamos arredondar para 40 quilômetros, tá? Se você tem em 40 quilômetros 40 minas, é uma mina a cada 1 quilômetro, certo? Se você tem 400 minas, seria o quê? Cada quilômetro teria mais ou menos 10 minas. Então, vamos dizer assim, ficaria difícil, cada quilômetro teria 10 minas. Mas os caras falaram que colocaram 2.000 minas, ou seja, a cada quilômetro do estreito teria mais ou menos umas 50 minas marinhas que são proibidas na legislação internacional e eles colocaram lá para afundar barco. Beleza. Só que acontece, eles colocaram esse puta terror, certo? Só que adivinha o que aconteceu? Eles estavam blefando, não tinha mina nenhuma. Então, os Estados Unidos foi lá, mandou uns helicópteros, eles têm um cabo com um mega torpedo segurando para baixo. Esse torpedo faz o quê? Ele simula o campo magnético dos navios, ele simula o som dos navios, porque tem mina que é disparada não com contato, mas com som e campo magnético. Tá passando por toda a região, até agora não pegou uma mina. Os navios americanos, o Irã falou assim: quero ver passar um sem explodir. Passou um, depois passou mais um, e agora passou todos. Os navios estão lá, de cara para os portos iranianos, bloqueando os navios iranianos. E os caras falaram que estava cheio de mina, e adivinha quantas minas tinham? Zero bola. Vamos ouvir um pouco aqui sobre o que está acontecendo. Eu vou traduzir só alguns trechos para vocês. Vamos ver mais as imagens aí. O pessoal já está no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos já bloqueou os portos, e tipo assim, agora tá difícil o comércio lá. Vamos lá. And we would do that initially and then eventually transfer that to allies and partners to take that over from us. Os Estados Unidos começou já a liberar todo o Estreito de Hormuz, tirar a tal das minas, que eles não encontraram nenhuma até o momento, certo? E eles estão falando que depois que eles terminarem, deixar tudo em ordem, eles vão passar isso para os aliados dos Estados Unidos, que seria a França e companhia, para cuidar disso aí, porque os Estados Unidos não vai ficar cuidando disso aí eternamente, certo? Beleza, vamos lá. CENTCOM's focus now is demining the strait. Ó, eles estão falando, os Estados Unidos está demining o Estreito de Hormuz. Demine seria tirar as minas, mas olha só. If there are even mines in the first place. Se tivesse alguma mina no lugar. Agora, é interessante isso, né? O comandante brasileiro falou assim: os persas não negociam. Tá, entendi. Mas eles blefam. Eles falaram que tinham 2.000 minas, cadê as minas? Os navios estão passando, cadê as explosões que o Irã falou que ia ter? Cadê? Eles falaram que tinha 2.000 minas, que era baratinho, que eles colocaram um monte. Primeira coisa, ele deve saber, o comandante brasileiro, é fácil instalar uma mina marinha? Tem que esticar o cabo até o fundo, ancorar a mina e tudo mais. É fácil fazer isso com lancha? Não sei, né? Vamos ver aqui, ó. Vou continuar vendo aqui, ó. Last week, the president called Iran's bluff, and so far, we haven't found a single mine in the water. Olha lá, o presidente americano já falou que o Irã estava blefando, que eles não encontraram nenhuma única mina marinha no mar. Nenhuma, certo? Nenhuma. Zero bola.
Falaram, colocaram medo, como muitas vezes o Irã ganhou na base do terror, fica colocando medo nas pessoas, que eles não negociam, que eles são durão, etc. Tal. Agora chegou um cara mais louco e falou assim: beleza, vamos ver. E adivinha? Era um blefe. Uau, caramba. Straight was the Iranians' last card to play, and they're losing it. Our ships just went up the gut, and the mullahs didn't do a thing about it. Ou seja, o Irã foi lá, fez um blefe, falou que tinha colocado um monte de mina, que os navios não podiam mais passar, o Irã estava operando tranquilamente e agora, definitivamente, o Irã perdeu o Estreito de Hormuz. Ele não vai poder fazer grandes coisas lá. Porque assim que os Estados Unidos sair dali, vai estar a França, a Inglaterra e companhia também olhando pelo lugar, e sem contar aí outros países que estão fazendo agora um negócio aí, estão fazendo parcerias militares com os Estados Unidos. Uma dessas parcerias militares, que vai ficar para outro vídeo, né? O pessoal não está comentando muito, mas é importante pra caramba. Os Estados Unidos fez uma parceria militar gigantesca com a Indonésia, que é um conjunto de ilhas que fica no sul da China, no quintalzinho da China, no bumbum da China, onde passam 70% do comércio da China tem que passar pelo Estreito de Malaca, certo? Que quem controla é a Indonésia, né? 70% de tudo que a China vende passa por ali, por um estreitinho, que é o Estreito de Malaca, né? 80% do petróleo que vai para a China passa pelo Estreito de Malaca, e adivinha agora quem vai ajudar a Indonésia a cuidar do Estreito de Malaca, assim ó, no popozão da China, adivinha? Quer dizer, startou um monte de coisa desagradável que era desnecessário. Talvez não tenha sido uma coisa muito inteligente das partes envolvidas, né? Mas vamos lá. They said if any U.S. ships transit the strait, it's going to be over. But the other day, 2 destroyers went through it. Nothing happened. And now this entire part of the globe is under control of the United States, which is nightmare news for every regime out there. Never listen to a panikin, Jesse. You will do very well in life. Ignore the panikins, right? They were the ones who warned of calamity in Venezuela, and it ended up being one of the greatest single. Um monte de gente falou aí que ia ser uma calamidade na Venezuela se os Estados Unidos fosse lá pegar o Maduro e tudo mais. Os Estados Unidos foi lá, pegou o Maduro, certo? E adivinha como é que tá a Venezuela? Aquela presidente nova da Venezuela, ela faz uma cara tão maravilhosa quando tá agradecendo as empresas americanas por estar indo lá renovar a infraestrutura venezuelana. Nossa, é impagável assim, a cara dela, tipo assim, é isso, tava já uma merda mesmo, agora eles vão pelo menos ter algum pouco de tecnologia e paz, talvez, né? E os comentaristas brasileiros falaram, não, a Venezuela, não, se os Estados Unidos chegar lá, vai tomar um couro da Venezuela, etc, tal. Os Estados Unidos quer fazer parceria. Não tem essa coisa de ir lá, atacar mais, etc. O pessoal tá achando que os caras estão na cabeça do Vietnã, meu. Ah, não, esse que nem o Vietnã, vai mandar um monte de gente pra lá. Embora o Uganda já falou, já liberou pros Estados Unidos 100 mil soldados, falou que tá ok. Se os Estados Unidos precisar para qualquer coisa no Irã, tem 100 mil soldados à disposição. Mas vamos ver aqui, vamos continuar ouvindo aqui, né? Foreign policy, military, geopolitical maneuvers in world history. And now it's happening What again. you're watching now in Iran with the implementation of this blockade is the total resetting of the American power dynamic. Right here. Olha lá, o que eles estão falando é o que aconteceu basicamente por conta dessa loucura do Irã foi que basicamente o poder dos Estados Unidos foi resetado positivamente no mundo inteiro por conta disso. Tanto que os comentaristas brasileiros não estão falando agora da parceria militar feita entre os Estados Unidos e a Indonésia, que foi liberada agora essa semana, certo? Vai ter um mega investimento militar na Indonésia feito pelos Estados Unidos, certo? A China e a Indonésia têm uma briga por um pedaço do mar, basicamente, que a China diz que é dela, a Indonésia diz que é dela, e agora vai estar os Estados Unidos ali, ó, juntinho com a Indonésia no bumbum da China. Quer dizer, talvez a China possa colocar a mão na consciência e pensar assim, acho que não vale muito a pena tentar dar uma de malandro com pessoas que não blefam, certo? Os Estados Unidos ele pode falar o seguinte, vamos fazer isso ou aquilo e fazer outra coisa, em sentido estratégico deles lá.
Mas essa questão de falar que vai atacar e, não, tava blefando, isso é só cabeça de brasileiro. Só cabeça de brasileiro, de esquerdista, não, eles não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Pergunta pro Madureira como é que tá, o Madureira lá da Venezuela, como é que ele tá lá. For the next 100 years. Wow. President A Trump is century. saying, we, the United States, have the world's not just most powerful military, most powerful navy. And whoever controls the seas. Tá falando que os Estados Unidos está mostrando pro mundo que, basicamente, os Estados Unidos tem a marinha mais poderosa do mundo e que está mostrando pro mundo que quem controla o mar são os Estados Unidos, né? Is able to control the outcomes in any foreign policy showdown. Just ask the E tá falando que quem controla o mar controla basicamente o que está acontecendo no mundo. Por quê? Imagina, quantos portos tem no Brasil? Me conta. 10? Não tenho noção. Dos grandes, a gente pode contar aí talvez 5. Mas que seja 10 portos. Tipo assim, um país depende de porto. Quem não consegue controlar os portos, não consegue defender os próprios portos, tipo assim, não consegue fazer nada, porque você trava a economia do país inteiro ali, certo? As pessoas não entendem isso, elas pensam assim, não, nos dias de hoje vai fazer o estilo Vietnã, o militar brasileiro vai pensar. Não, o Vietnã era meio que autossustentável, os caras já eram pobres e só ficavam ali comendo arroz, etc, tal, não tinha muita coisa. Nos dias de hoje todo mundo depende de importação e exportação, você não tem que atacar nada, é só você fechar os portos dos caras, não é uma coisa tão assim, inimaginável. Dá pra imaginar facilmente que é isso, né? E quem controla o mar está controlando os fluxos, né, as movimentações do mundo. Mas vamos ver aqui. And so President Trump has put Iran in a box. He's played the checkmate move. And so now, no matter what... Tá falando, o presidente Trump colocou o Irã dentro de uma caixa e jogou o checkmate no Irã. Basicamente é isso, né? Enquanto isso, tá lá um monte de alienado falando que o Irã tá resistindo, o Irã não sei o quê. A partir do momento que o Irã não conseguir pagar o exército iraniano, din-din, tipo assim, a gente vai ver como é que funciona o patriotismo das pessoas. path Iran chooses, America wins. all they had to do was not go into these talks with some arrogant attitude that the United States was going to fold because gas prices were an extra $1 a gallon. And now not only is that about to get reversed, but the outlook for America for a long time is looking very good. O pessoal não tá desanimado com pelo que tá mostrando aí no vídeo. Muitos americanos não estão desanimados com o aumento de $1 no preço do galão da gasolina. Do galão, de 4 litros um galão, né? Não estão muito preocupados com isso. O pessoal está mais preocupado com outras tantas coisas, como, por exemplo, se os Estados Unidos vai funcionar bem, se ele vai continuar funcionando bem, continuar garantindo o que a população tem. É lógico que, como todos os países, tem seus problemas, isso é normal. Se você for na África, você só vai ver problemas. Se você for no Brasil, você vai ver a quantidade de injustiças que acontecem, né? Então, assim, cada país tem os seus problemas. Nos Estados Unidos, eu penso que, pelo que eu conheço os Estados Unidos, os problemas são mínimos perto do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, né? E o pessoal aí, pelo jeito, tá bem animado. Agora, olha mais esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Certo? Iranian-linked vessel, this is a United States Navy warship. You're entering a declared naval blockade zone. Alter course 180 degrees immediately and return to your point of origin or face being fired upon. Tá aí os navios americanos entrando, colocando aí a ordem no galinheiro e falando, ó, os portos iranianos estão todos travados, basicamente, certo? E vamos ver aí o quanto isso vai durar, o quanto esse regime vai dar uma de macho. Como disse aí o comandante brasileiro, os persas, eles não negociam. Não negociam. Vamos dizer assim, cá entre nós, aqui ó, eu sou empresário, certo? Empresário, na visão empresarial, negociar é algo inteligente. Não negociar, ser um cara durão, é algo burro. Burro. Aí quando o pessoal vai falar, fala assim, nossa, o iraniano é tão forte, ele não negocia. Para mim, ouvindo isso como empresário, só significa que os caras que não negociam são idiotas, burros. Porque se você tem um outro lado mais forte do que você, certo? Você tem que pensar, obviamente, em negociar.
Mas não. Os caras querem... Não, olha só, eles vão ferrar com a população porque eles querem o direito de financiar o grupo terrorista Hezbollah. Eles falaram, a gente não abre mão, eles não querem abrir mão de financiar o Hezbollah. Eles não querem abrir mão de fazer enriquecimento de urânio e todo mundo sabe que não é para fins pacíficos. Vamos aqui ouvir um ponto extra, vai. Vamos dar um boi aqui pro pessoal. Vamos ouvir aqui esse comentarista aí do Instituto Conhecimento Liberta falando um pouco do Irã e vamos em seguida ver coisas que as pessoas não falam. Vamos rapidinho aqui, vamos lá. Vamos colocar um item extra, vai. Este homem, ele é pior do que Adolf Hitler. Este homem só tem paralelo com figuras históricas como Nero e Calígula. São figuras de final de império, são figuras de decadência absoluta. A decadência física do Donald Trump é apenas um sintoma de uma decadência... Pessoal, lembre-se, as pessoas elas são muito espertas em não mostrar outras coisas. Vamos ouvir o que ele está falando? Que ele tá falando como se fosse assim, do nada, alguém acordou e está ameaçando um país. Como se fosse o país mais bonzinho do mundo. Mata um monte de civil, tá fazendo um monte de baixaria, financiando o Hezbollah, financiando o Hamas, financiando outros grupos terroristas e tá tudo beleza. Olha só, espera um pouquinho aí. Vamos ver o que ele vai falar. Decadência moral profunda, de uma decadência cognitiva. Essa postagem, ela é, vamos lá, serenidade e firmeza. Um líder de uma facção criminosa, o líder de um cartel de narcoterrorismo, não escreveria esta mensagem. Poderia até pensá-lo e agir neste sentido, que um presidente da maior potência do mundo se deu o direito de escrever: hoje termina uma civilização, palavra, aliás, que não faz parte do vocabulário existencial de Trump. Olha só, vamos a um ponto aqui, antes de deixar ele continuar, que eu quero ainda ouvir um pouco mais o rapaz aí. Olha só, o cara reclama que o Trump colocou que num determinado dia ia acabar uma civilização, certo? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele acha do líder do Irã quando ele disse, certo, o seguinte, que Israel deveria ser apagado do mapa. Tá aqui, isso aqui é da Folha de São Paulo, certo? Ou vamos pegar outra aqui, vamos pegar da Reuters. O líder do Irã, certo, o presidente do Irã, no passado, em 2008, esse fulano aí com esse nome difícil, disse que Israel deveria sumir do mapa. Com ou sem o Irã. Beleza. Vamos ver mais uma aqui. Aqui está o cabeçudo. O cabeçudo que foi aí falar que Israel deveria ser eliminada do mapa. Quer dizer, o Irã pode falar de acabar com uma civilização. O Irã pode falar de fazer armas nucleares para acabar com Israel, varrer Israel do mapa. Quando há contrapartida do outro lado, falam assim, Valentão, você quer varrer os outros do mapa? Você vai ser varrido do mapa. Aí chega o pessoal chorando, ai meu Deus, o grupo que não falaria isso, etc, tal, chororô. E o Irã pode falar? Ah, já sei. Quando é com judeu, as pessoas não veem problema. Vai vendo o nível do negócio. É mais ou menos isso. Vamos continuar ouvindo aqui, que eu queria fazer um comentário aqui. Trump não tem estofo cognitivo, conhecimento histórico, capacidade moral para entender o que é uma civilização de 5.000 anos. Neste momento, no Irã, nas casas das famílias que estão aguardando o que acontecerá nesta noite, muitos aguardarão os acontecimentos lendo um poeta do século XIV, chamado Hafez, que é o poeta nacional do Irã, que tem poemas do seu divã, que em persa quer dizer obras reunidas, em todas as casas iranianas. Todas as casas iranianas, só me diz uma coisa, eu não sei se ele já viu as estatísticas sobre analfabetismo no Irã. Porque é interessante isso, né? Não, tem um poeta lá do século XIV que todo iraniano lê. Pessoal, hoje, nos dias de hoje, certo? 15% das mulheres do Irã não sabem ler. Essas mulheres leem como? É por telepatia? Como é que funciona isso? Os caras estão lendo? Você tá de brincadeira comigo, meu. Tipo assim, os caras abrem 20 casas lá pra rede de televisão do nada e entrevistar os caras, ninguém vai estar lendo pimba nenhuma do poeta do século XIV fulano de tal. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ser iraniano, ser persa, quer dizer saber de cor poemas de Hafez. Nossa, ser persa significa saber de cor o poeta do não sei o quê, meu. Nossa, como se fosse a coisa mais cultural do mundo. Meu amigo, vamos aqui entrar numa negociação.
Um país onde tem 15% das mulheres que não sabem nem ler, certo? Tipo assim, não sei se é uma coisa assim tão cultural assim, certo? Desculpa, pessoal, o pessoal blefa demais, demais. E vê problema aonde não existe. O problema existe aqui, ó. O cabeçudinho aí, ele resolveu falar que o Irã queria acabar com Israel. Aí, ele não só falou isso, como o Irã foi lá, pegou o dinheiro, certo? Que deveria ir para a população. A gente vai ver depois o príncipe saudita falando sobre isso, certo? O Irã pegou 150 bilhões de dólares. Sabe quantas ruas eles construíram no Irã? Ou asfaltaram estradas? Zero bola. A população não é importante. O que era importante era fazer bunker para colocar bomba e colocar um monte de bomba estocada lá, certo? Aí eles pegaram esse dinheiro, ao invés de mandar para a população, mandaram para o Hamas, mandaram para o Hezbollah, mandaram para outros grupos terroristas que estão fazendo todo o caos no Oriente Médio. Aí ninguém pode ir pro lugar porque os caras estão fazendo caos. Olha só, os caras foram tão machos que ao invés de jogar um míssil em algum lugar militar, os caras foram acertar um hotel de luxo em Dubai. Para quê? Para, obviamente, prejudicar Dubai, que está tentando fazer um projeto de sair do petróleo e ir pro turismo, só que com esses malditos jogando míssil do outro lado do mar, obviamente ninguém vai querer mais ir para lá. Dubai se tornou um hub mundial para sair de qualquer lugar e os aviões irem para a Ásia, certo? Dubai, Catar, e agora todo mundo vai ficar em dúvida. É melhor fazer a baldeação aí de voo na França mesmo, porque em Dubai tem um vizinho lá, que é um bando de idiota, que pode jogar uma bomba num lugar civil, porque é um bando terrorista também. Porque o Irã tem um exército e tem uma guarda revolucionária. Que é mais importante do que o exército. O que é? Qual que é a diferença dos dois? O Irã é um país revolucionário. Significa, eles não querem cuidar da nação deles, eles querem expandir. Eles têm a intenção de expandir. É isso que é o revolucionário. Eles não querem cuidar deles lá. Quer dizer, porque o cara, olha só, o país já é uma merda, certo? Desculpa falar, mas tem os seus grandes problemas aí, certo? Tem um monte de coisa que eles podiam estar construindo. A maior ponte do Irã já era, caiu, certo? Chegou um míssil lá, os caras ficam jogando um monte de míssil lá que os caras mandaram num prédio. Destruiu um apartamento, beleza. Os Estados Unidos mandou um míssil destruir uma ponte, a maior ponte do Irã. É bem diferente. Um míssil, destruiu um navio. Outro míssil, destruiu outro navio. Os navios afundando, os caras falam assim, mas está acabando os mísseis. Vai torcendo por isso. Vai torcendo que a nação que mais tem míssil do mundo está acabando os mísseis dela. Vai torcendo nisso. Vai pondo sua fé nisso aí, viu? Mas, de novo, os caras vão lá, dizem que vai acabar, vai varrer Israel do mapa, certo? Financia grupo terrorista para atacar Israel e atacar os outros países, certo? Gera terror no mundo inteiro, blefando que colocaram minas marinhas e tudo mais. E aí ficam reclamando, os caras estão falando que vão acabar com uma civilização. Quando o Donald Trump está falando de acabar com uma civilização, obviamente não está falando de acabar com a população. Está falando de destruir plantas elétricas que geram energia elétrica, certo? Está falando de destruir várias coisas que o Irã depende e a população voltar a criar carneiro, ou voltar a criar ovelha, normal. A população persa vai continuar existindo ali. Só que sem a modernidade, por quê? Porque com a modernidade os caras querem destruir as outras nações do lado, querem infernizar as outras nações. Ou os caras se endireitam, ou os outros países uma hora vão também encher o saco deles. E agora chegou o momento. Foram lá, fizeram um acordo com os Estados Unidos, cumpriram um acordo nuclear? Não cumpriram. Agora, tipo assim, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Aí fica lá a Rússia falando, a gente é bom para negociar, a gente pode ajudar a negociar, a gente pode ajudar o Irã a fazer não sei o quê. A Rússia é tão séria que foi lá, invadiu a Ucrânia e os brasileiros, os generais brasileiros, governo brasileiro, soberania da Ucrânia não existe, porque era de interesse russo que não existisse. Beleza. Agora a soberania dos outros países também não existe, porque o interesse dos outros países que têm mais força também não existe. Pronto. Né? O negócio é esquisito. Mas é isso, pessoal. Eu vou ter um outro vídeo, vai ser semana que vem, mostrando o que o pessoal da Arábia Saudita tá falando. E eles estão bem felizes do Irã tá tomando no rabo. Porque o Irã tá fazendo coisa errada com os países do lado, estão atacando bomba nos países do lado, estão atacando os drones deles, kamikaze, lá em alvos civis, estão naquelas, né?
estavam. Agora chega alguma bomba de vez em quando, porque, tipo assim, aparentemente o Irã, que segundo os generais brasileiros está lotado de armamento, parece que já caiu em 92% a capacidade dele, né? Uhum. E o outro lado que eles dizem que está sem armamento, que seria os Estados Unidos, agora bloqueou todos os portos do Irã. Uhum. Alguém aí tá meio desinformado, né? Agora, aqui minha visão, tá? Minha visão conhecendo tudo isso. Vou dar uma dica aí até pro comandante brasileiro aí. Olha só. Eu tenho a área de membros de curso que eu estou divulgando até o dia 30 de abril. Custa $14,90 por mês, certo? E aí, ao invés de ficar de achismo, o pessoal pode vir aqui e conhecer um pouco sobre a cultura americana num dos meus cursos, que são 74 cursos, você acessa qualquer curso com esse valor, certo? Você pode acessar 2, 3, 4, 5, todos os cursos durante o mês, se você quiser. No mês seguinte, para você continuar tendo acesso, você paga de novo, certo? É uma mensalidade, $14,90, dá uns R$80. E você tem acesso aos cursos, todo mês tem um curso novo. Olha só, eu tenho um curso que fala sobre a África, né? Cultura e negócios, certo? Porque cultura é importante pra caramba. Você só vai conhecer a cultura se você vive no lugar, né? Mas esse aqui, ó, Entendendo os Estados Unidos, uma visão geral, né? Entenda o contexto, a cultura, a visão de mundo e a forma de pensar do americano e como ela se diferencia do restante do mundo. Entender os outros é a melhor forma de gerar bons relacionamentos pessoais e comerciais. Então aí o pessoal que entende muito os persas, que são durões, assim como os egípcios que sumiram do mapa, seria bom o pessoal entender o americano. O americano, ele não é um povo covarde não, viu? Não, pelo contrário. É um povo muito valente. Tipo assim... E é isso, né? Então, quer dizer, não, é um povo que, em geral, não blefa, negocia, mas não blefa, certo? E quando o pessoal tá dizendo que tá incomodado, né? Se for aí um americano padrãozão, que nem o Donald Trump tipo assim, os caras, eles vão pra cima, entendeu? Eles vão pra cima. Só que, aparentemente, o Maduro, por exemplo, achou que era uma mentira isso. Por quê? Porque o Maduro foi lá, fez gravação dizendo que estava esperando os Estados Unidos ir pegar ele, adivinha? O Donald Trump falou assim, ele convidou, o que eu podia fazer? Chegaram lá e pegaram ele, certo? Ele convidou. Não foi nenhuma invasão, o cara convidou, falou assim, quero ver, vim aqui e tal. Os caras, queria ver, que é um convite, né? E foram lá. Complicadinho. Então, pessoal, olha só, tem a área de membros de curso, custa $14,90 por mês, você tem acesso a um monte de cursos, são 74 cursos, todo mês tem um curso novo, vale a pena. Você clica aqui, vai estar aberto até o dia 30 de abril, vai lá, aproveita, certo? Ao invés de encher a cabeça de fantasia, de pessoas falando eu acho isso, eu acho aquilo, etc, tal, certo? Pessoas que não viveram dentro de uma determinada cultura e não entendem exatamente o que tem lá dentro, tipo assim... É um pouco complicadinho, né? É um pouco complicadinho. Agora vamos ver os desdobramentos disso tudo. O Irã agora está sem portos, não está mais funcionando, não está ganhando a graninha para pagar os milico, certo? E adivinha? Já pediu arrego, tá pedindo para agora ter uma reunião essa semana para basicamente agora 4 dias depois da última reunião, para pedir de novo para uma nova negociação, certo? Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.